O que você está deixando para fazer amanhã, mas que você pode fazer hoje? Entenda uma coisa, boas intenções não vão garantir bons resultados. Para que você tenha resultados, você precisa começar a agir. E a dopamina de hoje é uma dose de combustível para te fazer entrar em ação e deixar de uma vez por todas a procrastinação de lado. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina do dia. Você está preparada? Vocês já perceberam, né? A dopamina de hoje não vai passar a mão na sua cabeça. Na verdade, ela vai te impulsionar a fazer exatamente aquilo que você tem deixado para depois, mas que nunca tem saído do papel. E se você tem enfrentado isso, eu tenho certeza que depois dessa dopamina, essa dificuldade, isso que você tem procrastinado, vai começar a ser realizado e executado por você. E eu declaro isso na sua vida. Eu sei que lidar, com a procrastinação é algo muito difícil e eu sei que muitas vezes não é a nossa intenção. Na verdade, na maioria das vezes, não é a nossa intenção procrastinar. E a procrastinação, na verdade, ela só virou um hábito, até uma forma de adiar processos difíceis e até que vão gastar a nossa energia. E se você soubesse o quanto o seu cérebro, ele é uma máquina que acaba trabalhando muitas vezes contra você nessa questão da procrastinação, você com certeza começaria a ter mais atenção à maneira como você tem vivido o teu dia. E a dopamina de hoje vai te despertar para isso. Então prepare o teu coração, porque eu tenho uma instrução do Senhor para você e eu tenho certeza que você vai entender a maneira correta de se posicionar e começar a deixar a procrastinação de lado. E inclusive, deixa eu te perguntar, você já procrastinou o like desse vídeo? Se você já está aqui assistindo e não curtiu, porque você procrastinou, conquistadora. Então não procrastine mais, não deixe para dar esse like só no final. Se você já está assistindo essa dopamina, se você já está entendendo que ela vai trazer resposta para você, deixa o seu like, por favor, posso contar com você? Porque se você não curtir agora, você vai sair desse vídeo depois, vai esquecer e não vai conseguir contribuir para o crescimento do nosso canal e mais pessoas poderem ser alcançadas. Então curte esse vídeo, compartilha com suas amigas também agora, já copia o link, vai lá rapidinho, você não vai gastar quase nada, só alguns minutinhos, segundinhos para compartilhar nas suas redes sociais, mandar no grupo de WhatsApp, mandar para suas amigas, faz esse movimento que vai fazer muita diferença para nós aqui. E se você ainda não é inscrita no nosso canal, já se inscreva, hein? Porque depois, se você perder o meu canal, você vai ficar, meu Deus, onde era o canal daquela moça mesmo que eu vi, que eu gostei tanto? Aí você não vai lembrar, você vai acabar esquecendo e vai perder a bênção que são as dopaminas, que acontecem de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. E se você habilitar o sino de notificações, aí que você não vai esquecer mesmo os nossos conteúdos, porque você sempre vai ser notificada quando um novo conteúdo for liberado aqui. Combinado? Olha que eu tô te ensinando já a não procrastinar. Só essas atitudes já é uma forma de você começar a fazer as coisas que devem ser feitas no momento certo. Então este é o momento de você ter essas ações. Já faz tudo isso e eu vou ficar muito grata pela sua interação. E deixa o seu comentário aqui, você que já chegou, deixa o seu bom dia, para eu ver que você está coladinho junto comigo aqui. Fico muito feliz com essa nossa troca e essa nossa interação. Agora vamos entender o que a palavra de Deus nos instrui sobre a procrastinação? Será que a Bíblia ela tem alguma orientação específica para isso? Eu posso te garantir que tem, porque a Bíblia ela tem tudo, conquistador. Até receita você encontra aqui na Bíblia. É para você ver como a Bíblia ela é completa e Deus já nos deixou todas as instruções. É que muitas vezes a gente não conhece mesmo e a gente vai deixando de lado as instruções que a palavra de Deus nos traz, que podem transformar a nossa vida. Mas a nossa dopamina de hoje vai te fazer lembrar e entender como você pode vencer esse grande vilão que tem sido na vida de muitas pessoas, que é a procrastinação. Abre a sua Bíblia aí, então, em Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ver 2 versículos, tá? Nós vamos ver o verso 27 e 28. Olha só o que diz esse texto. Então, abre aí sua Bíblia, deixa eu ver se eu tô certinho aqui. Provérbios, capítulo 3, verso 27 e 28, eles dizem assim: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se puder ajudá-lo hoje, ajude-o. Preste atenção.
aqui em Provérbios, que é o livro da sabedoria, inclusive eu tenho um livro que é Marcas da Sabedoria, que é um devocional completo, trazendo capítulo a capítulo de Provérbios para você aplicar no teu dia a dia. Tem um QR Code que fica aqui, os links também ficam aqui na descrição do vídeo. Se você ainda não tem, eu recomendo que você tenha, vai abençoar muito o seu dia. Mas, quando a gente traz esse ponto de Provérbios, a gente traz justamente com essa questão da sabedoria, porque é um livro onde a gente tem conselhos, tem instruções para muitas áreas da nossa vida. E olha só essa instrução que vemos aqui que Salomão deixa. Uma instrução para aquelas pessoas que têm o costume de deixar para depois. Sabe aquela coisa que você sabe que poderia fazer agora, mas você sempre fala aquela famosa frase: depois eu vejo, amanhã eu vejo, mais tarde. Só que aquilo que você deixa para amanhã, para depois, para mais tarde, às vezes passa dias e você acaba esquecendo. Você não vai procrastinar porque você quer. Você vai procrastinar porque às vezes você sabe que aquilo que você tem que fazer vai demandar tempo e vai exigir uma dedicação sua. E o seu cérebro, de maneira natural, ele vai economizar energia. É como se ele estivesse, de fato, fazendo um depósito de energia quando ele faz você procrastinar. Então, se ele sabe que, por exemplo, você ler a Bíblia é algo que vai desgastar você no sentido de energia, porque você vai ter que ler, você vai ter que pensar, você vai ter que separar um tempo para isso. Então, é muito esforço, é ou não é? Então, por ter esse esforço, você vai gastar o quê? Energia. Se você gasta energia, o seu cérebro, o seu organismo, naturalmente, acaba tendo que repor isso. Então, ele tem que trabalhar. E porque ele não quer trabalhar, porque ele acaba ficando preguiçoso, ele acaba ajudando você a procrastinar, porque se você gastar energia, ele vai ter que repor. Então, para ele não precisar repor, ele vai falar: faz isso depois. E aí você deixa isso para depois, só que esse depois nunca chega, você não faz o que tem que ser feito e, consequentemente, você volta a se sentir mal porque você não fez o que tinha que ter sido feito. Consegue entender? Então esse looping, ele é repetitivo. Ele é um looping mesmo que não tem fim. Você sabe que tem que fazer determinada coisa, mas você sabe que aquilo vai gastar energia, você deixa isso para depois e aí você acaba esquecendo. E aí muitas vezes tem coisas que você vai procrastinando, até que chega uma hora que não dá mais para procrastinar. Principalmente se é algo que você precisa entregar para alguém ou alguma questão que é emergencial e que você acabou deixando passar o prazo. Você vai ter que fazer aquilo de maneira rápida. E isso acaba gastando 2 vezes mais energia se você tivesse feito no tempo certo e da forma correta. Porém, a gente não pensa desta forma, a gente só pensa na conveniência. Por isso que aqui Salomão ele fala: aquilo que você puder fazer hoje, tudo que for possível fazer hoje, faça. E aí aqui ele está trazendo justamente um exemplo de você falar que vai ajudar alguém e você não ajuda aquela pessoa depois. Sabe quando você marca e fala com algum amigo e fala: vamos marcar pra gente se encontrar? E esse vamos marcar nunca acontece? Já aconteceu isso com você ou é só comigo que acontece isso? Esse vamos marcar é literalmente algo que a gente está procrastinando. Vamos ver um dia aí, vamos ver um dia na agenda, a gente marca. Só que na verdade a gente não está muitas vezes disposto a fazer isso. Porque às vezes a gente vai ter que gastar uma energia de ver quando você tem livre, se você vai ter alguma disponibilidade, aí você vai ter que às vezes dispor de um tempo seu para poder ter um tempo com aquela pessoa. Isso começa a dar tanto trabalho que você tem que pensar que você acaba trazendo de maneira automática uma resposta ensaiada. Depois a gente marca, vamos marcar, vamos marcar. Então aqui a gente vê na instrução da palavra de Deus, se você pode fazer isso agora, faça. Por que você vai deixar para depois? O que vai mudar você fazer isso agora ou depois? Uma coisa eu tenho certeza que muda. Que se você fizer agora, não tem o perigo de você esquecer. Se você deixar para depois, você tem o perigo de esquecer e ainda ser cobrada por isso e se sentir mal por ter esquecido. Então, é muito melhor que você faça agora do que você deixar para depois. A Bíblia ela traz essa instrução. Então, o que for possível, não deixe para fazer depois. Faça o bem agora. Faça o que tem que ser feito agora. E quando você pode fazer agora, não deixe. Às vezes você sim, tem algumas tarefas que você fala, não posso fazer isso agora, porque se eu fizer agora vai ocupar muito meu tempo. Se for o seu caso, ok,
põe um lembrete, coloque algum alerta para que você não se esqueça, mas faça depois. Agora, se você pode fazer agora e você está procrastinando, porque você está com preguiça, porque vai gastar energia, porque você não sabe, porque eu tenho que pensar, isso tudo acaba só alimentando a procrastinação. E quanto mais você alimenta, conquistadora, mais isso vai se tornando hábito na sua vida. Um hábito ruim, porque é um hábito que te leva sempre a procrastinar. Você quer um exemplo na Bíblia de procrastinação? Que a gente não olha muito para esse sentido, né? Mas que é uma grande procrastinação e gerou um grande problema e depois não conseguiram resolver? O exemplo das 10 virgens. Você lembra a parábola que Jesus conta das 10 virgens? Haviam 10 virgens e essas 10 virgens, elas estavam aguardando a vinda do noivo. Ambas tinham seus candelabros, suas lamparinas, só que dessas 10 virgens, 5 elas eram prudentes. Elas guardaram o azeite e levaram com elas o azeite. As outras 10 não pensaram muito assim que poderia, precisar, ou até se pensaram, imaginaram, a gente vê isso depois, se acabar a gente corre atrás de comprar, se acabar a gente corre atrás de ver, se tem mais em algum lugar. Sabe quando você sabe que algo pode acontecer, mas aí você fica naquela, não, deixa, isso aqui acabar, depois a gente vê isso. Só que o que acontece? As 10, elas pegam no sono. E por ficarem, no sono e dormirem, acontece o provável. As lamparinas, elas apagam. Quando as lamparinas, elas apagam, elas precisam o quê? Ser acesas novamente. Como que você acende a lamparina? Com o azeite, com o óleo. Quando elas foram encher a lamparina delas para acender, cadê o azeite? Cadê o óleo? Elas foram imediatamente procurar as outras 5. Porque assim, uma pessoa que procrastina, ela sempre vai ficar apoiada em alguém que não procrastinou. Então, eu procrastinei, mas fulano eu sei que ele não procrastina. Fulano eu sei que ele está sempre alerta, está sempre pronto. Então, eu vou atrás dele, que ele com certeza vai conseguir me ajudar. Foi isso que elas pensaram. Então, elas deixaram a lamparina apagar, foram atrás das outras que tinham, só que o que aconteceu? Não dá para fazer isso agora, porque se eu emprestar para você, não vai dar para o meu e eu preciso usar no meu. Eu trouxe a conta certa para o meu. Eu trouxe a dose certa para a minha lamparina. E desculpa, eu não vou poder te ajudar. Só que muitas vezes as pessoas que procrastinam, ou as pessoas que não são prudentes nesse aspecto, que vão deixando para depois, ficam com raiva daquelas que não puderam ajudar. Você já viu alguém assim? Aquela pessoa que não fez o que tinha que fazer e ainda fica com raiva daquela pessoa que fez e não ajudou ela, porque se ajudasse ia se prejudicar. Um exemplo clássico, época de provas na escola ou faculdade, que sempre tem aquele que não fez, que não estudou, ou aquele que não fez a lição de casa, o dever, aí corre na cola daquele que fez. Só que aí já não dá mais tempo para ajudar. E aí aquela outra pessoa fica com raiva, nossa, fulano nem me ajudou, fulano nem me deu atenção. Ué, porque o tempo que era para você fazer, você não fez. Estou usando esses termos bem simples do nosso cotidiano, ou coisas que a gente já passou na vida, para você entender que isso não é diferente no que você vive hoje. Seja na sua casa, no seu trabalho, não importa. Se você não tem um hábito de resolver o que tem que resolver na hora, uma hora você vai sentir o peso disso e não vão ter pessoas para te ajudar. E mesmo que as pessoas queiram, porque as virgens que levaram, elas não é que elas não queriam, mas elas falaram, se eu der para você, eu vou ficar sem. Eu não posso fazer isso. Então não era maldade, era impossibilidade mesmo. E o que acontece? Aquelas então que não tem o azeite, não tem o óleo, saem correndo para tentar encontrar em algum lugar. Só que nesse mesmo tempo que elas saem, o que acontece? O noivo chega, o tão esperado noivo, que elas estavam há muito tempo aguardando. Resultado, o noivo chega, as 5 que estavam entram, fecha a porta e aí depois chegam as atrasadas. Chegam aquelas que não fizeram o que tinha que fazer no tempo certo, procrastinaram, quando elas chegam, cadê? Não conseguem mais entrar e elas ficam desesperadas, pedem para entrar, mas já não tem mais como. Perdeu a oportunidade. Passou.
E é isso que acontece com muitas pessoas. Oportunidades estão sendo perdidas por conta da procrastinação. Porque não está preparado, porque não se preparou, não planejou, não fez o que tinha que fazer no tempo certo. E quando a oportunidade passa, ela passa. Ela não vai ficar esperando a sua boa vontade de fazer, de realizar. Você consegue entender? Então, a dopamina de hoje, na verdade, é para fazer você acordar, fazer você analisar. Se hoje você tem procrastinado, não procrastine mais. Faça o que tem que ser feito na hora que você lembrou. Você lembrou que tem que pagar uma conta? Paga agora, porque se você não pagar, você vai esquecer. E depois vem os juros dessa conta que você esqueceu de pagar. Se você lembrou de mandar mensagem para uma amiga, mande agora, porque depois você pode esquecer e aquela mensagem que você estava sentindo de mandar para aquela sua amiga poderia ser a resposta que Deus estava dando para ela, mas porque você não falou, aquela sua amiga ficou sem uma resposta. Se você está lembrando de visitar alguém, visite, marque logo essa visita, não deixe passar o tempo, porque o amanhã a gente não sabe se essa pessoa vai estar para você visitá-la. Então, quero trazer uma consciência para você, não só no sentido de tarefas, mas de ações do nosso convívio, do nosso cotidiano, para que você não procrastine mais. Você sabe que tem que estudar? Estude, porque quando vier uma oportunidade, você já está pronta para responder as perguntas ou para atender as necessidades daquela oportunidade, porque você estudou. Então, seja preparada. Seja uma pessoa ativa no tempo certo, é como aqui a gente vê em Provérbios. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você pode ajudar alguém hoje, ajude hoje. Se você vê alguém passando uma necessidade, você tem na sua casa algo, não espere ir no mercado para comprar, pegue da sua despensa e leve para ajudar essa pessoa. Não fique procrastinando coisas que você pode resolver agora. A palavra de Deus ela é imediata, ela é instantânea e Deus ele quer atitudes rápidas. Porque esse exemplo das virgens que a gente falou, né, das noivas que estavam aguardando o noivo, é o exemplo da igreja. Muitas pessoas procrastinando, inclusive para ter um compromisso com Jesus, para realmente viver uma vida de santidade. Ah não, agora eu tô jovem, eu vejo isso depois. Ah não, deixa primeiro eu resolver algumas coisas para depois eu me compromissar com Deus. Ah não, olha, primeiro deixa eu me organizar em casa, deixa os meus filhos crescer para depois eu servir na obra. Conquistadora, você não sabe se o depois vai existir. Comece a fazer agora. Comece a servir agora, comece a se dedicar agora, comece a ter intimidade com Deus agora, não espere o amanhã, não espere uma flexibilidade de tempo, não espere que as coisas estejam perfeitas para você fazer o que tem que ser feito. A palavra de Deus está trazendo para nós essa instrução hoje. Se você tem procrastinado a sua intimidade com Deus, atitudes que você precisa ter na sua vida, relacionamentos que você tem deixado para depois, atitudes e respostas que você precisa dar em circunstâncias que estão acontecendo na sua vida e você tem deixado, levado isso com a barriga, é hora de se posicionar. É hora de assumir compromisso, é hora de fazer o que deve ser feito agora e não amanhã. Que essa palavra possa te despertar ao movimento. Deixe a procrastinação de lado, não caia no vício da procrastinação, porque se você cair, depois é difícil você conseguir se recuperar e oportunidades podem passar e depois não adianta chorar por aquilo que já foi. Vamos orar? Senhor, a palavra de hoje foi muito clara ao nosso coração. Sabemos o quão desafiador é nos posicionarmos, parar de procrastinar, parar de deixar as coisas para depois, mas Senhor, como é desafiador de fato. Porque nós não sabemos como fazer isso, muitas vezes fazer o que tem que ser feito é desafiador, é complicado, gera demanda, vai exigir atividades nossas e até energia nossa. E que muitas vezes nós lutamos contra isso. Mas a minha oração, Pai, é que neste momento possa haver o desejo no nosso coração de não procrastinar mais, de sermos prudentes como as 5 virgens foram, de sermos, Pai, aquela pessoa que age agora, aquilo que tem que ser feito agora, que não fica deixando para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Senhor, que esta instrução, Pai, da Tua palavra possa trazer resposta e direcionamento do Senhor para essa conquistadora. Livra, Senhor, de todo entendimento errado, limpa, Senhor, toda a compreensão enganosa e traz a clareza da Tua palavra. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, compartilhe essa dopamina com mais pessoas e, como eu falei, não procrastine, hein? Se você procrastinou a curtida, o comentário, o compartilhamento,
eu te dou a oportunidade de você fazer isso agora. Combinado? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima dopamina. Tchau, tchau!